Vamos comentar um pouquinho sobre a Premier League, porque nesse final de semana a gente teve a briga sendo muito acirrada. Se os três candidatos ao título tivessem vencido, talvez a gente não estivesse aqui fazendo um bloco específico para isso, mas a gente teve dois dos times perdendo e a Premier League tem um novo líder. Tudo começou quando o Manchester City meteu 5-1 no Luton Town e assumiu provisoriamente a liderança do campeonato inglês com o show do Doku, né, que sofreu pênalti, deu passe para gol, meteu o gol dele mesmo também. E aí depois a gente foi ter os jogos do Liverpool e Arsenal, que poderiam novamente passar o Manchester City, que começou a rodada em terceiro, vale lembrar. Só que o Liverpool foi derrotado pelo Crystal Palace em Anfield. Um jogo inacreditável, Yuri, que eu queria que tu comentasse, porque é o seguinte: o Crystal Palace fez um gol logo no começo, aos 14 minutos, né? E depois, embora o Crystal Palace tenha tido duas chances claras também com o Mateta, uma que ele sai frente a frente com o Alisson e perde, e a outra que ele tá literalmente em cima do Alisson na pequena área, ele chuta e o Alisson faz uma defesa milagrosa, nível do deck lá na final da Champions de 2005, o fato é que o Liverpool também teve várias chances claras. Tiveram dois gols que os jogadores do Crystal Palace tiraram a bola de dentro da área, teve bola na trave, né? Foi bola na trave. E também teve aí o Curtis Jones saindo na cara do gol e perdendo, chutando pra fora. Foi aquele dia que parecia que nada ia dar certo pro Liverpool. E de fato nada deu, porque os caras perderam em casa pra um clube que briga mais na parte baixa da tabela. E com detalhe, o XG desse jogo, ou seja, gols esperados, né, aquela estatística que analisa a qualidade das chances criadas por cada equipe, colocou que o Liverpool teve 3.39, ou seja, estatisticamente era pra ele ter feito 3 gols ou mais. Enquanto o Crystal Palace teve 2.01. Isso dá pra ver a quantidade, a profusão de chances claras criadas pelo Liverpool que eles não conseguiram concretizar. E talvez a principal delas tenha sido essa daqui, né? Que o Curtis Jones estava literalmente cara a cara com o goleiro. Eu até achei que se ele tivesse mais calma ele poderia tocar de lado pro Salah chegar e fazer o gol, mas ele perdeu. É inacreditável, cara. Eu queria que tu comentasse um pouquinho sobre esse jogo pra gente, porque realmente é um período complicado, porque o Liverpool já tinha tropeçado na rodada anterior da Premier League. E vale lembrar, no meio da semana eles tomaram de 3-0 da Atalanta em casa. Então é uma fase muito difícil que, cara, estão a 2 pontos do City só. Então é óbvio que estamos falando de futebol, tudo pode acontecer, mas é uma fase que é bem preocupante pro torcedor que acreditava no título inglês. Talvez as coisas possam estar escorrendo pelos dedos, né? É uma semana péssima, uma semana terrível pro Liverpool, né? Parece que o mental, o psicológico tá pesando bastante, cara. Porque o jogo contra o Manchester United era um jogo que tava 100% na mão, e aí o jogo vai pra Pascucuia com aquela entregada do Quansá. Contra a Atalanta a gente tem que entender o contexto, que ele jogou o primeiro tempo inteiro com 5 titulares no banco de reservas, né? Ele poupou ali metade do time. E ele poupou justamente para chegar com força máxima para esse jogo contra o Crystal Palace. E foi um jogo que o Liverpool começou muito mal, porque nos primeiros, 15 minutos de jogo, já tem as duas grandes chances de gol e o gol do Crystal Palace, né? O gol do Eze, que assim, cara, um gol de uma falha defensiva terrível do Liverpool, né? Que o Eze recebe absolutamente sozinho na área, cara, só tendo o trabalho de chapar pro gol e tirar do Alisson. Então é uma falha defensiva que o Liverpool não tá acostumado a ter, né, pelo menos pelo que a gente conhece, e cometeu nesse jogo. Aí pouco tempo depois sai o lance do Mateta, que se origina de um escorregão do Van Dijk, cara, uma bola assim, era um passe completamente controlado, e o Van Dijk simplesmente meteu o Steven Gerrard, meteu o Steve G ali, escorregou, caiu no chão igual um saco de batata. E o Mateta saiu na cara do gol e só não fez o gol porque o Robertson se matou de correr ali para conseguir tirar a bola literalmente em cima da linha. Se não fosse por isso, poderia ser logo um 2-0 ali antes dos 20 minutos de jogo. Depois disso, cara, como você falou, o Liverpool de fato, ele não perde esse jogo por falta de oportunidades, porque tanto no primeiro tempo quanto no segundo tempo o Liverpool teve excelentes chances de gol. No primeiro tempo teve a bola na trave, né, a bola no travessão, originada de um escanteio, que a bola rebate desgraçado na área. É o Wendel, né, que manda, acho. O Wendel que fez um jogo ruim, mas nesse lance ele conseguiu acertar o travessão. E aí no primeiro tempo também teve uma chance muito boa com o Luiz Dias, que ele recebe um cruzamento, chega muito bem para finalizar no segundo pau, mas acaba parando no Henderson, que fez algumas defesas aí bem importantes. Na segunda etapa foram de fato onde teve as melhores chances de gol, né? Especialmente a do Darwin, cara. Essa do Darwin é logo no começo, né? 10 minutos ali do segundo tempo, que o Van Dijk ajeita a bola no escanteio e o Darwin finaliza forte, porém no meio do gol.
E se ele faz esse gol, seria o gol de empate do Liverpool, ainda tendo todo o segundo tempo pela frente para virar o jogo. Então é aí que faz falta você ter um jogador matador. E assim, não me entenda mal, eu não acho que o Darwin é mau jogador. Eu acho que ele é um jogador que tem muitas qualidades interessantes. Porém, ele não é matador. Isso é fato. Ele não é um atacante confiável. O torcedor do Liverpool sabe. Todo jogo cansa de perder gol. E nesse lance, cara, a bola... O Van Dijk ajeita certinho de cabeça, a bola pinga na frente dele, irmão. Chuta essa bola no canto, faz o gol, chama a torcida, vai lá pra dentro, pega a bola, bota debaixo do braço. E é isso, mas não. Fecha o olho e solta o pé de qualquer jeito. A bola vai literalmente, cara, o Henderson, ele nem se mexe, cara. Ele tá no meio do gol, a bola bate nele e pronto. Pelo amor de Deus, cara, um jogador de um time do tamanho do Liverpool, brigando por Premier League, não pode fazer uma pataquada dessa, cara. Cara, olha o tamanho do gol. O gol tem o quê? 7 metros de largura? Pelo amor de Deus, não pode chutar uma bola dessa no meio do gol. É patético, cara. É ridículo. Um centroavante como o Darwin Núñez, que custou quase 100 milhões de euros, que já veio de um clube gigante como o Benfica, tá jogando no Liverpool, fazer uma pataquada dessa num jogo importante desse. Não bastasse ele fazer isso, né, o Curtis Jones também, que, aliás, antes do Curtis Jones, né, ainda teve uma chance desperdiçada pelo Jota, mas essa do Jota, cara, acho que é mais mérito do Klein do que do próprio Jota, né, que é uma jogada ali na área em que o Szoboszlai sai na cara do gol e ele rola pro Jota, e no que ele rola pro Jota, o goleiro fica nele, então tava sem goleiro. O Jota chega finalizando, mas o Klein, que é ex-jogador do Liverpool, inclusive, consegue impedir o gol. Aí eu realmente acho que foi mais mérito do Klein, porque ele se posicionou muito bem para bloquear o chute do Jota. Mas aí depois a do Curtis Jones não tem como defender, né? O Gakpo, que entra muito bem no segundo tempo, dá a enfiada de bola, deixa o Curtis Jones na cara do gol. Ele domina bem, corre bem e chega na cara do gol, ele simplesmente chuta para fora. Não pode chutar uma bola dessa para fora também. É inadmissível um jogador profissional do Liverpool, um time ex-campeão europeu, sair na cara do gol e chutar pra fora num jogo importantíssimo, um jogo crucial na briga pelo título inglês. É inadmissível, não pode acontecer, é patético. Esse foi um jogo em que os jogadores do Liverpool pipocaram. Essa é a palavra, é uma palavra que eu não gosto de usar, não costumo usar muito. Eu acho que as pessoas banalizaram a palavra pipocar. Então, qualquer coisa hoje em dia, pipocou, é ridículo. Mas nesse caso, cabe perfeitamente. O Liverpool pipocou. Cara, eu também vi gente falando, e a questão das lesões do Liverpool, é verdade que o Liverpool teve muitas lesões, mas a gente tem que dar o mérito pro Klopp, que mesmo com as lesões e botando um monte de molecada pra jogar, ele conseguiu ter bons resultados e assumir a liderança da Premier League. Esse jogo contra o Crystal Palace especificamente, me parece que a questão das lesões não é uma boa desculpa, porque a maioria dos jogadores já voltou, né? Eu tô vendo uma lista aqui, se eu não estiver esquecendo de ninguém, os únicos jogadores relevantes do elenco que estão machucados é o Matip e o Thiago, sendo que o Thiago já, com todo respeito ao Thiagão aí, né, um craque, mas nem se conta muito mais com a presença dele no elenco nesse momento. Então, acredito que talvez o único impacto de lesões verdadeiro mesmo no time tenha sido que o Alexander-Arnold lesionou, voltou, lesionou de novo. Dessa vez ele começou o jogo no banco, né? Ele não começou jogando direto. Mas fora isso, não me parece que seja um argumento bom neste momento. Mas é o seguinte, cara, o Liverpool tropeçou e acabou deixando o City na liderança, só que depois teve jogo do Arsenal. E quando todo mundo imaginou que o poderoso Arsenal, que vem fazendo uma temporada perto de ser brilhante, vai chegar e vai vencer o seu jogo e vai assumir a liderança da Premier League mais uma vez, o Arsenal tem uma derrota chocante lá em pleno Emirates. Eles caíram e foram vítimas do próprio ex-treinador do Arsenal, Unai Emery, técnico do Aston Villa, que vem fazendo um grande trabalho, e os caras venceram com 2 gols no finalzinho. O primeiro é um gol do Bailey que... Olha, vou te falar uma parada. Acho que teve uma falhazinha do Gabriel Magalhães ali, porque em vez de ele tentar tirar a bola, ele tenta proteger como se o Raya fosse sair e pegar. E aí no segundo pau aparece o Bailey e faz o gol. E depois o segundo gol do Watkins, ele recebe a bola em profundidade com toda a categoria, ele bota na frente do zagueirão, cava por cima do goleiro com muita tranquilidade. Faz 2-0 num jogo que até o Aston Villa teve mais chances, porque, eu não sei se tu viu, Yuri, mas o Gabriel Magalhães, ele faz uma saída de jogo errada, né? E o Aston Villa perde o gol ali, que poderia ter sido já a abertura do placar bem antes. Mas é uma vitória, uma derrota que, apesar de ser um adversário muito complicado, que é o Aston Villa, a gente sabe, meu irmão, quando você tá brigando pelo título, ainda mais contra o Manchester City, a gente não tá falando de uma briga pelo título qualquer em outra liga, não. É contra o City. Pô,
toda temporada a gente entra aqui e fala a mesma coisa. Contra o City é muito difícil, porque é o Tubarão, porque tu tem que estar 100% o tempo todo, se tu vacilar um pouquinho, os caras vão morder, não sei o que. A gente fala sempre. E isso não é da boca pra fora. É porque acontece na prática. Vem acontecendo há várias temporadas. E aí acabou que aconteceu de novo agora, né? O Arsenal tropeçou no momento importante e o City é o novo líder da Premier League. Neste momento, enquanto eu peço pro Yuri comentar um pouquinho sobre esse jogo do Arsenal e também já falar e já engatar no panorama, o Liverpool tá com 71 pontos em terceiro lugar, o Arsenal tá com 71 em segundo lugar e o City é o líder com 73, com um detalhe. A gente em casts recentes viemos aqui, Yuri, falando, pô, o saldo de gols do Arsenal é muito maior que o do City. Então se tiver empate de Arsenal contra City, Arsenal contra Liverpool, o Arsenal provavelmente vai ter essa vantagem. Porém, o saldo só nessa rodada já foi reduzido em 6, beleza? E no momento o Arsenal tem 49 e o City 44. Um tropeço nesse jogo contra o Aston Villa não era fim do mundo, porque acho que era um jogo que já se considerava que era possível, era mais plausível que o Arsenal até pudesse tropeçar. Acho que o que realmente não era esperado era uma derrota, né? Porque um empate, ok, tanto que o jogo se encaminhava para um empate, né? Os 2 gols do Aston Villa saem ali no final. Mas derrota realmente é bem pesado. Um jogo que o Arsenal fez um segundo tempo bem ruim. O primeiro tempo do Arsenal foi bem melhor. As melhores chances de gol do Arsenal foram no primeiro tempo, né? Teve ali uma chance com o Kai Havertz saindo na cara do gol, parando no Dibu Martinez. Teve o Gabriel Jesus que recebeu um passe muito bom do Bukayo Saka, cara, que ele bota a bola na cabeça do Gabriel Jesus e ele acaba cabeceando para fora. Inclusive, o WhoScored hoje postou uma estatística dizendo que o Gabriel Jesus é o jogador com a pior conversão de finalizações da Premier League. Ele tem apenas 7% de conversão. Eita. É uma conversão muito, muito, muito baixa. Tivemos ali também o Trossard, né? A grande chance de gol do Arsenal no jogo, essa chance do Trossard, que é um passe do Gabriel Jesus. Ele tem essa chance ali pela direita na área. Ele poderia até ter finalizado, mas ele faz o mais correto, que é rolar para o Trossard. E o Trossard acaba finalizando, cometendo o mesmo erro que eu acabei de criticar do Darwin. O Trossard, ele recebe o passe do Jesus, ele tem todo o gol na frente, ele chuta no meio do gol. Aí a bola acaba pegando no pé do Dibu Martins, né? Ele acaba fazendo uma boa defesa. Ele fez algumas boas defesas. Cara, só pra acrescentar. Lei do ex de goleiro, digamos assim. Só pra acrescentar aqui, eu até acho que tu não botou a ênfase o suficiente, porque o Trossard tava embaixo do gol quase, tava dentro da pequena área livre. Ele finaliza com o gol aberto e o Dibu Martins com um reflexo inacreditável coloca o pé pra trás e tira com o pé. Então, eu até acho que assim, foi um gol perdido no sentido de que, claro, se é um cara mais experiente, de repente ali, um craque de mais alto nível, tinha chutado em cima, ou tinha chutado no canto que tava vazio do gol, né? Mas ele chutou meio que reto, que o gol era certo, era daqueles que é só empurrar. E eu até, se fosse pra botar assim numa balança, eu botaria que é mais mérito do Dibu, que eu achei que foi uma defesa com reflexo inacreditável, assim, que ele fez pra cima do Trossard. Mas ele facilita a vida do Dibu facilita, Martins, com certeza. Porque ele chuta aonde o Dibu Martins está. Isso. Cara, o gol tava abertão. Se ele toca um pouquinho no canto, era fisicamente impossível de qualquer goleiro do mundo defender. Parece, a sensação que passa aqui é um pouco de desconcentração, cara. A bola chega no pé dele e pensa, vou enfiar o pé de qualquer jeito aqui e é gol. Mas não é, cara. Tu tem que levar em conta, pô, o goleiro tá se mexendo. Vou chutar ali, mais aqui, que é pra não ter chance de pegar. Um jogador com um pouquinho mais de capricho teria feito gol. Mas acabou faltando isso pro Trossard e ele desperdiçou uma chance ali que, se o Arsenal sai na frente, cara, o Arsenal é uma equipe que sabe controlar muito bem o jogo, tem uma defesa muito boa, teria totais condições ali de manter o controle do jogo para sair com a vitória, mas não, o Arsenal não consegue abrir o placar nesse primeiro tempo, apesar das boas chances, né? Ainda no primeiro tempo, o próprio Aston Villa já teve uma chance que você citou, que é um erro grotesco do Gabriel Magalhães, uma saída de bola completamente controlada, sem pressão, ele não estava pressionado, e ele simplesmente dá uma bica nas costas do Zinchenko. Cara, a gente já falou essa semana do Gabriel Magalhães, da cagada colossal que ele fez na Liga dos Campeões. Aí passa alguns dias, ele faz outra besteira macarrônica na Premier League. Cara, é ridículo, ele dá um passe completamente sem pé nem cabeça nas costas. Cara, a bola literalmente, o Zinchenko tá correndo de costas. Ele simplesmente dá uma bica nas costas do Zinchenko. É ridículo, cara, um zagueiro do nível do Gabriel Magalhães, ele não pode continuar cometendo esses erros, cara. São muitos, se pegar histórico assim, né, é bastante coisa, cara. Exatamente, é um zagueiro bom, tem muitas qualidades, a gente cansa de falar, mas ele de vez em quando ele faz umas coisas, cara, que é completamente sem sentido, cara. E aí eu fico temendo até pela seleção brasileira, né? Porque é um cara que
que com toda certeza tem chance de ser titular da seleção brasileira algum dia. Acaba que, mesmo ele tendo feito essa besteira, acabou não dando em gol, né? Porque o Watkins acerta a trave. Mas aí no segundo tempo, o segundo tempo que o Arsenal não conseguiu produzir bem, como eu falei, o segundo tempo do Arsenal é bem pior do que o primeiro. O Aston Villa já flerta com um gol ali, mais ou menos pelos 60 minutos, quando o Zinchenko acaba dando uma bobeira, tem a bola roubada pelo Tielemans, ele acerta a trave. Na verdade, ele acerta o travessão e a trave, que a bola, ele finaliza muito bem ali de perna direita, a bola pega no travessão, depois pega na trave. E o Aston Villa defendeu muito bem, não concedeu boas chances ao Arsenal no segundo tempo, e aí na reta final se aproveitou ali de uma desconcentração do Arsenal, né? Um cruzamento do Lucas Digne, que a bola cruza toda a área, nenhum jogador do Arsenal consegue afastar. E o Bailey aparece no segundo pau para completar e sair para o abraço. Aí depois dali já estava na cara que o jogo tinha ido pro espaço. E no final ainda deu tempo de um contra-ataque. A defesa do Arsenal completamente escangarada, né? Os caras estavam se mandando em busca do gol de empate. O Tielemans manda pro Watkins. O Watkins sai com Smith Rowe, camisa 10 do Arsenal, marcando ele. Aí não tinha como, né? Ele finaliza e ele ainda deu sorte que a bola pega na canela do Smith Rowe e acaba subindo e encobrindo o pegou, Raya. não tinha visto esse detalhe. Aí é o 2-0 do Arsenal, do Aston Villa. Segunda derrota, né, do Arsenal contra o Aston Villa. O Aston Villa fez o double. Ele vence no primeiro turno por 1-0, um jogo que teve muita polêmica de arbitragem, a galera vai lembrar que a gente falou aqui. Mas dessa vez eu acho que não teve polêmica nenhuma. O Aston Villa fez um jogo mais preciso, mais letal, porque eles perdem 2 gols, perdem entre aspas, né? Porque acho que o do Watkins que pega na trave dá pra ser considerado um golzinho perdido. O do Tielemans não, porque é um chutaço de fora da área. Mas as chances que o Aston Villa teve, ele foi mais preciso, diferente do Arsenal, e conseguiu confirmar a vitória. Yuri, vamos ser bem direto, cara. A gente tá se estendendo bastante nesse tema, tá? Eu queria que a gente fosse direto. É o seguinte: o Manchester City tem 6 jogos, assim como seus concorrentes Arsenal e Liverpool, para acabar o campeonato. Eles pegam Brighton, Nottingham Forest, Wolverhampton, Fulham, Tottenham e West Ham. Desses jogos, eu vejo que pode ser complicado pro City. O Tottenham, que jogo fora de casa na penúltima rodada, porque o City não tem um bom histórico lá. Só que o Tottenham também é um time que enfrenta o Arsenal e o Liverpool. Então ele pode ser o fiel da balança. E outro time que eu acho que desses que o City enfrenta, que pode ser problemático para eles ganharem, é o Wolverhampton, que às vezes apronta. O Wolves ele é um time meio complicado, meio embaçadinho de enfrentar. Mas de qualquer maneira, eu acho que um prognóstico de pelo menos 5 vitórias nesses últimos 6 jogos é muito provável. Ou pelo menos 15 pontos em 18 disputados, eu acho que é provável. Claro que a Premier League tudo pode acontecer, mas não vejo a menor possibilidade do Brighton, do Nottingham Forest, do West Ham conseguirem parar esse City. O Arsenal tem 6 partidas. Eles pegam Wolverhampton e Tottenham, assim como o City, né? Apesar de que o Wolverhampton é fora enquanto o City joga em casa. Só que o Arsenal tem um caminho muito mais difícil. Porque eles pegam o Chelsea, que beleza, tá baleado nessa temporada, mas é clássico de Londres, é derby, né? Pega o Manchester United, que beleza, é frágil, todo jogo o adversário do United chuta 20 vezes pro gol, mas ainda assim é o United, conseguiu parar o Liverpool e depois até eliminar o Liverpool esses tempos recentes. E pega o Bournemouth, que também é o time do técnico do mês na Premier League no mês passado, o Iraola, né? Que é um time que também pode ser embaçado dependendo do jogo aí. Então me parece que é uma sequência bem mais difícil. E o Liverpool, acho que fica um meio termo entre as duas, né? Acho que a do City é a mais fácil, a do Arsenal é mais difícil. O Liverpool tem Fulham, Everton, West Ham, Tottenham, Aston Villa e Wolverhampton. São alguns jogos complicados, incluindo um derby de Liverpool contra o Everton. 4 jogos fora de casa. Tem o Tottenham também, só que daí pega o Tottenham em casa, né? E fecha contra o Aston Villa, que a gente viu o que o Aston Villa é capaz de fazer contra o Arsenal, né? O Aston Villa é fora. E depois também fecha contra o Wolverhampton, que eu acho que é um jogo que pode ser um pouquinho complicado ali. Não tem caminho fácil, digamos, mas eu acho que a Premier League, na minha modesta opinião, está completamente desenhada para o Manchester City. Como a gente vem falando há 1000 anos, né? A gente já falava isso no começo da temporada, eu mantive sempre a minha expectativa de que o City ia ser campeão. E eu acho que, cara, o Tubarão sentiu o cheiro do sangue, avançou, é líder e vai ser campeão. Acredito que pelas sequências não consigo imaginar nada diferente disso. Acho que o City vai ser mais uma vez campeão. E eu abri pra vocês aqui, pra quem tá vendo ao vivo vai ficar mais fácil, mas eu vou tentar narrar também pra quem tá só ouvindo. O caminho do City pro título na temporada 2020-21, né? Eles vão assumir a liderança na rodada 20. E aí eles não param mais e são campeões, beleza? Na temporada 21-22, eles assumem a liderança na rodada 15 e não saem mais e são campeões. Na temporada 22-23, eles no começo dão uma rateada ali, passam a temporada quase toda em segundo lugar, lembra o Arsenal que liderava, né? E no final, justamente na rodada 34, eles assumem a liderança e são campeões. E nessa temporada, foi uma temporada bem mais irregular em termos de disputa pra liderança, né? Os times se variaram bastante em quem estava em primeiro.
Só que o City agora assume faltando 6 jogos. Eu, na minha modesta opinião, não consigo enxergar como que nessa reta final, onde Liverpool e Arsenal estão rateando, e o City, pelo contrário, tá subindo de produção, o que já é comum. A gente não tá falando aqui como se a gente fosse, abandinar, como se a gente estivesse prevendo o futuro, não. Né? A gente tá seguindo o lema de Cazuza, eu vejo o futuro repetir o passado, exatamente coisas similares que aconteceram em temporadas anteriores, me parece que estão acontecendo agora também. O City dá essa engrenada na reta final, fica mais sólido, quando o negócio começa a esquentar, eles esquentam também, e agora, minha modesta opinião, acabou a Premier League, tá? Manchester City campeão. Claro, futebol tudo pode acontecer, o City pode tropeçar contra o Nottingham Forest, sei lá. Mas o prognóstico mais provável pra mim é que o City é mais uma vez campeão inglês. O Liverpool e o Arsenal vão ficar chupando o dedo dessa vez, mas eu queria saber o que tu acha, meu querido. A tendência é que o City confirme, né? Vença os últimos 6 jogos, até contra o Tottenham, eu acho que eles vão vencer todos os jogos aí e vão confirmar o título. Acho que o Arsenal e o Liverpool ainda vão tropeçar, especialmente o Liverpool. Acho que o Liverpool, pelo menos mais uns 2 tropeços eles vão ter ali, sinceramente. E o Arsenal, cara, eu acho que esses jogos contra o Wolverhampton, contra o Tottenham e contra o Manchester United são bem perigosos. Lembrando que o Wolverhampton, lá no Molineux, derrotou o Manchester City nessa Premier League. Cara, eu acho que moiou. E assim, sinceramente, eu acho que o Arteta deve tá se sentindo um pouco arrependido pela estratégia que ele adotou contra o City. Porque ele foi enfrentar o City para empatar, ele não teve ousadia para tentar derrotar um concorrente direto pelo título, ele foi para empatar, ele foi para montar uma retranca federal e empatar o jogo, e agora esses pontos estão fazendo falta, porque se ele vence o jogo, era 2 pontos a mais pro Arsenal, 1 ponto a menos pro Manchester City agora, e o cenário seria diferente. Então é uma coisa que o Guardiola não faz. Alguém aqui já viu o Guardiola indo num confronto direto, valendo liderança de Premier League para empatar? Eu nunca vi. Ele sempre vai para vencer. O Arteta não teve essa coragem. E assim, você nem pode reclamar de jogador. O Arsenal tem um timaço, vários jogadores bons. O Arteta no começo da janela pediu um volante de mais de 100 milhões de libras e recebeu. Então não dá nem para você dizer que não tinha condições de tentar derrotar o Manchester City. Ele tinha. Ele escolheu não fazer. Ele escolheu jogar pelo empate, conseguiu o empate em 0-0 e agora deve perder aí mais um campeonato contra o Guardiola. Uma coisa que a gente estava pesquisando aqui para outro vídeo e a gente ficou sabendo que pode ser um fator, tá? Eu não tô afirmando nada. Obviamente futebol é muito complexo e futebol de elite, às vezes uma coisa que dá 1% de vantagem, 1,5% faz a diferença para um time ser campeão ou não, classificar ou ser derrotado, a gente sabe, né? Uma coisa que estava nos chamando a atenção é que o papo da saúde mental tem estado muito em voga nesses últimos tempos, né? A gente tem vários jogadores sendo bastante vocais sobre esse tema e falando ali no caso do Richarlison, do Dibu Martinez, entre outros, como que ter ali consultas com um psicólogo, ter um acompanhamento, acabou fazendo muito bem para a carreira do cara de alguma maneira ou de outra. E a gente estava pesquisando aqui e a gente descobriu que o City tem um psicólogo-chefe lá no clube chamado David Young, que trabalha com jogadores, e a gente estava assistindo aqui uma parte de uma entrevista dele, dizendo como que ele trabalha para que os atletas tenham sempre a confiança do que eles estão fazendo, independente do resultado, independente do que aconteça. Ou seja, o time se prepara mentalmente, taticamente, fisicamente durante uma semana, tem um plano certo de jogo na cabeça, o que eles têm que fazer, e quando chega em campo, eles vão aplicar aquilo ali. Tomando gol, perdendo, ganhando, metendo gol, eles vão sempre seguir o plano. E eles vão sempre conseguir ter a fortaleza mental de não se ver afetado, por exemplo, com um plano de jogo que dá tudo errado porque os caras tomaram um gol com 1 minuto. Eles continuam seguindo aí, atrás daquilo que eles planejaram o tempo todo. Essa é uma das explicações que ele falou sobre os jogadores terem um acompanhamento semanal, e não é só durante a partida, não é só no vestiário, antes do jogo. É uma questão que vem de uma preparação para um jogo, ela dura uma semana. Ela tem várias sessões com os jogadores que são acompanhados ali de forma a fazer esse preparo mental também, além do tático e do físico. Enquanto o Arsenal, e esse cara vem trabalhando com o City desde 2020. Curiosamente, o Arsenal, justamente em 2020, tinha um psicólogo-chefe no clube e mandou o cara embora naquele ano. E desde então, aparentemente, o Arsenal não tem um psicólogo na equipe. E inclusive tem uma matéria aqui dizendo que esse trabalho da parte mental dos jogadores é feito pelo Arteta e pelo pessoal da comissão técnica. Ou seja, não tem uma pessoa especializada. E isso talvez, a gente não tem certeza, mas a gente não tem certeza porque é difícil até medir, não tem como, né? Mas talvez pode ser um fator que influencie do City chegar em momentos decisivos e conseguir manter a sua fortaleza, manter a sua postura, manter o seu estilo de jogo, ir pra frente, conseguir os resultados. E o Arsenal, nos últimos anos, ter
dado essas escorregadas, mesmo jogando um futebol maravilhoso durante a temporada inteira, conseguindo encantar, conseguindo impressionar, chegando em momentos decisivos os caras não conseguindo fazer aquilo que se deve. Até brincaram no chat ali, né? O Arteta chega e fala, bora jogar a cambada. Não acho que seja assim, porque ele é um cara muito estudioso e tal, ele deve ter as suas próprias técnicas, mas me parece que pode ser um fator determinante. Na era da discussão da saúde mental, um clube desse nível não tem um acompanhamento ali diário dos atletas e preparação para cada jogo. Inclusive, olha a curiosidade, o Dibu Martínez, todo mundo sabe que é um desses caras que veio a público falar do trabalho do psicólogo com ele, como que isso ajudou a sua carreira, e que foi o que deu esse tiro na carreira dele que permitiu ele ser titular da Argentina numa Copa do Mundo, ter o desempenho que teve com a Argentina, e depois ir para outro clube, virar titular também e ser um grande goleiro como ele é hoje em dia. Ele atribui parte disso ao trabalho que ele fez com o psicólogo David Priestley, que adivinha, é justamente o cara que era o chefe da psicologia lá no Arsenal e que foi demitido, que desde então o Arsenal não tem psicólogo na equipe. Então este fator aqui, que o Dibu Martínez atribui para o sucesso na carreira dele, que ele conheceu esse cara no Arsenal e depois ficou trabalhando com ele fora do clube, né, quando ele já tinha saído, pode ser um fator que influencia aí para essa, digamos, falta de controle, ou esses momentos de escorregada do Arsenal em momentos chave da temporada, né? O que a gente até internamente estava brincando que o que nas redes sociais é discutido como Arsenal pipoqueiro e City tubarão, a gente está tentando explicar isso aqui de uma forma um pouco mais profunda com esse detalhe aí do trabalho de psicologia dentro dos clubes, que pode fazer diferença também. Vale ressaltar, o futebol já foi muito mais focado no tático, ainda é, na verdade, muito físico também, essas partes são bem importantes, mas me parece que esse negócio da preparação mental também está ganhando uma importância cada vez maior. Isso aqui pode ser um fator.